Boa noite a todos. Prezados professores, estudantes e demais participantes, sejam bem-vindos. Nós teremos agora início a mais uma discussão das conferências do NDR, hoje com a número 54. Para esta etapa, contamos com a participação da doutoranda Carla Cristina Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, com o tema Marco Legal do Saneamento Básico. Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Carla, graduação em Ciências Econômicas pela Universidade do Norte do Paraná, mestrado em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina, e está cursando o doutoramento no curso citado aqui na Unioeste. Ela está desenvolvendo a tese com a orientação do professor Jefferson e com orientação do professor Pinto. Desde já agradecemos sua disponibilidade nessa noite. Antes de passar a palavra à conferencista, lembramos ao público que as podem ser vistas e revistas no MDR, no Facebook e no canal do YouTube. Por favor, assistam, divulguem e ajudem-nos a enriquecer o debate. Os links para acesso serão disponibilizados no chat. Pedimos aos ouvintes para manter seus microfones desligados enquanto não estiverem interagindo ativamente. Carla, a palavra é sua. Oi, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre o marco legal que foi aprovado, foi votado semana passada e aprovado hoje. Eu venho aqui com a ideia de discutir um pouco e mostrar o que é esse marco legal do saneamento. E o professor Jefferson me pediu para falar um pouco sobre isso. Diante disso, eu vou tentar isso de maneira clara para vocês entenderem que a gente chegou nesse novo marco legal. É importante entender que a história do saneamento básico é muito recente no Brasil ainda. Nos últimos 50 anos, temos três marcos contínuos em destaque, além de outras leis que foram feitas, que são Planasa, de 71 e 86, a Lei 11.445 de 2007 e agora esse projeto de lei 3261 de 2019, que foi aprovado, que foi sancionado hoje. O Planasa, o pré-Planasa, é importante a gente entender que o setor de saneamento antes dos anos 70, ele tinha projetos isolados. Mas quando eu falo isolados, eu falo na parte de alguns municípios em alguma cidade do Rio, igual Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, era realmente muito isolado. Tinha ausência racional de tarifas, se cobrava o que queria, quando queria, tinha uma política de empreguismo de operadoras e escassez de recursos financeiros, humanos e técnicos. Eu destaquei essa parte, que a gente vai ver pela apresentação, como a gente continua com problemas financeiros devido ao setor ser tão caro. Setor, a parte humana e técnica, ela vem muito com a importância do planejamento para a gente fazer coordenação, saber quais são os problemas atuais e poder entender o que a gente precisa fazer para o futuro. Então, a gente precisa de uma equipe técnica responsável que saiba como fazer essa organização, consultoria, auditoria dos setores. Diante disso, o Planasa, em 68, ele foi feito por meio do Banco Nacional de Habitação, e o Plano Nacional de Saneamento foi instalado em 71. Como a gente pode perceber, bem jovem. Então, o Planasa teve grande mérito de estabelecer pela primeira vez o objetivo a longo prazo do déficit zero. Se a gente pensar bem, em 71 foi a primeira vez que a gente pensou em universalização de acesso de água e esgoto no país, com algumas coisas principais que parece óbvio para a gente hoje. Que era a eficiência e eficácia das operações, o planejamento e o estudo de viabilidade global. O que é a importância desse estudo de viabilidade global? Que foi a primeira vez que a gente pensou no horizonte anual
uma capacitação e qualificação dos recursos humanos, como eu comentei anteriormente. Foram 117 mil oportunidades de treinamento, onde antigamente você só entendia a ideia de você fazer as valas, colocar algum tipo sanitário nessas cidades separadas, só que não tinha recurso humano capacitado em nenhum treinamento dentro do país inteiro. A gente começou a discutir sobre a redução de custos de ganhos de escala e desenvolvimento institucional, que foi quando a gente começou a estabelecer as empresas e companhias estaduais, o subsídio cruzado e os fundos de água e esgoto. O que são subsídio cruzado? Subsídio cruzado é quando você utiliza aquele subsídio que a gente já ia transformar para água para o esgoto. Porque por mais que a gente tenha, nesse período, sendo a primeira vez que a gente está falando realmente de plano de água e esgoto, a planificação e as atitudes foram, em sua maioria, só para água. O esgoto ele veio secundário futuramente. E, além disso, é importante a gente destacar, para a gente entender por que teve esse marco legal hoje, que 78% do investimento feito na época foi para o estado de São Paulo, porque era onde aumentava o fomento das indústrias e onde a gente sabe que é onde tem a população, para ela ter uma melhor qualidade de vida humana, para ela poder ter um trabalho melhor, é preciso água. Então, essas FAES, que é a Fundação de Financiamento de Água e Esgoto, foram implantadas pela primeira vez, alimentadas com 5% da tributação estadual. Isso teve muita importância, porque a gente conseguiu ter uma quantidade de dinheiro já alocada para o setor, coisa que não foi vista antes. E os projetos para tomar suficiência financeira. O fim do Planasa foi muito abrupto, não teve aviso, não foi planejado, simplesmente eles resolveram em 86 acabar com o Planasa e deixaram o setor com um buraco sem saber como seria a organização e a legislação. Também a gente pode ver que 86 é bem atual e como a gente lembra. O que o Planasa conseguiu? No que diz respeito ao abastecimento de água potável, um sucesso apenas no que respeita ao modelo institucional das companhias estaduais de saneamento, mas é importante a gente destacar que é a primeira vez que a gente discutiu sobre companhias estaduais ou de qualquer parâmetro. Os SEBs, que são as companhias estaduais de saneamento básico, e o subsídio cruzado, um sucesso, tanto na coleta de tratamento de esgoto, saneamento rural e água e esgoto, como eu comentei anteriormente. Agora é importante a gente saber o que aconteceu depois disso. Realmente foi um buraco negro. Teve algum dinheiro financiado por algumas empresas, mas ninguém queria se responsabilizar pelo saneamento básico. Não tinha mais um plano igual o Planasa, então, a partir de 87 até 2007, se caracterizou por uma redução de recursos não onerosos nos 3 níveis de governo, que seriam municipal, estadual e federal. O que são recursos não onerosos? São como a gente chama de definir recursos a fundo perdido, que não retornam para a União. A gente pode falar, isso é algo ruim. Na verdade, todos os setores contam com recursos onerosos e não onerosos. O setor de saneamento, ele entra nesse poder também. A gente também teve a redução na capacidade de planejamento e investimento das companhias de saneamento. Isso é claro, porque não teve ninguém para conversar sobre o assunto, não teve ninguém para fazer a legislação, com um buraco, poucos altos e muito baixos nos volumes de investimento, já que não tinha um planejamento fixo. Quase desaparecimento do FGTS, de 98 a 2003, e a redução relevante dos investimentos na área urbana em água e esgoto. Olha, eu nem vou comentar sobre a área rural e as periferias, porque a gente pode pensar que são só essas áreas que a gente conversa e enxerga dentro da cidade. Então, a gente veio com a Lei Nacional, que foi o Marco Legal de 2007, o
445. Ele é um marco legal, ele é muito conhecido e ele veio, como eu coloquei aqui, surge como um consenso possível no setor. Porque, obviamente, o tipo de setor como saneamento, com vários. Carla? Oi, Carla, tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Parou ali quando você fala em surge o consenso possível. Ah, tá. Bom, só amplia a tela ali, daí pode continuar. Então, como surge esse consenso possível da regulação da década, ele tem essa lei, ele surge com 5 vetores principais, que é o planejamento, a regulação independente, as transparências e sustentabilidades econômicas, a cooperação federativa e o controle social. Essa era a ideia da lei 11.445. Ela não foi posta como esperado. Lógico, foi um avanço constitucional, ela estabeleceu, porque antes disso a gente viu o que acontecia. Foi a primeira vez antes debateu sobre os estados fazerem planejamento no Planasa. Mas e os municípios? E se eles não concordassem com a ideia do estado? Então ficou aquela disparidade, falta de regulação. Então essa lei de 2007 veio com essa importância. Ela deu a titularidade para os municípios. Os municípios poderiam estabelecer por meio de, eles poderiam fazer projetos estaduais, públicos, privados. Posteriormente, eu vou mostrar alguns dados da minha tese que vai mostrar quais são os tipos de escolhas que os municípios podem fazer. Essa parte do planejamento ficou em aberto, não porque não se existia o planejamento, mas porque nesta lei ela veio com grande avanço, porque teve regulação, alguém pensou no saneamento depois de tantos anos, só virou para os municípios e falou para eles fazerem a própria regulação. Isso foi bem complexo, porque a gente conta com 83,7% dos nossos municípios tem menos de 50 mil habitantes. Então, 63% tem menos de 20 mil habitantes. Então, eles não tinham condições de fazer esse planejamento. Eles não tinham, como eu comentei anteriormente, capital humano. E nessa lei foi posta que poderiam abrir algumas empresas, setores estaduais, regionais e micro-regiões que auxiliariam esses municípios a fazer planejamento. Porque outra via seria o município contratar um engenheiro sanitário, um economista para fazer e não se tem como arcar com esse dinheiro, né? Nem com essas novas ações, principalmente nesses 63% de municípios brasileiros, que tem menos de 20 mil habitantes. Então, isso ficou em aberto e o tempo foi passando até a gente chegar 13 anos depois, em 2020. Ou em 2019, que foi quando a gente começou a votar esse novo projeto de lei. Então, a regulação independente também é importante porque te deu a liberdade. Deu a primeira vez os municípios puderam falar, mas também não se tem como saber como é essa regulação. Hoje a gente conta, que a gente vai ver posteriormente, com 64 empresas de regulação dentro do país. Então, elas têm sua própria regulação, seu próprio planejamento, elas trabalham com as tarifas da maneira que elas querem praticamente, e isso fica muito complexo. Na parte da transparência e sustentabilidade econômica, veio o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações Sanitárias, que os municípios teriam que passar como se fosse um censo sanitário anual, todo ano, para o SNIS como um relatório. Esse relatório ele pode ser curto ou completo. O curto, ele vai falar só informações de quanto gastou, quantas pessoas atendeu, uma coisa simples. O completo, ele dá mais análises da viabilidade econômica.
Por que existem esses dois tipos? Primeiro, porque as empresas e os municípios estavam aprendendo a trabalhar com elas. A gente tem, de novo, aquele problema dos municípios pequenos e a falta de capital humano, de pessoas para fazer essa transparência. Eu, na minha tese, posso falar que não é esse assunto exato da minha tese, mas eu posso falar que grande parte dela mostrou que realmente o capital humano fez muita falta na parte do planejamento. E a gente continua com esse vácuo. Melhorou muito, alguém estava olhando pelo saneamento, também foi chamada essa lei por outro motivo, a gente estava com vários problemas de água. Lembra que eu falei anteriormente que teve a discussão no Planasa, o Estado de São Paulo veio, que eu também vou mostrar como o Estado de São Paulo tem maior eficiência diante desses investimentos. Porém, o que faltou? Essa água chegava em mais pessoas, só que ela era captada pelo esgoto ou ela era jogada em qualquer local. Então a gente estava com esse outro problema. A gente não tinha coleta de esgoto e quando tinha coleta de esgoto, não existia tratamento, era ineficaz. Então a gente não poderia reutilizar essa água. A gente tem o que? Um problema de eficiência, a gente cria um problema ambiental e a gente cria um problema financeiro. A gente perde essa água e depois, para fazer a limpeza, quando não se tem o tratamento, fica totalmente perdido. E a lógica capital social, que também foi pensado dessa lei, só que ele estabeleceu, fez algumas normas, só que a gente pode até pensar no capital social. A gente pode até dar a conta mais barata ou ajudar no subsídio de conta de pessoas com menor valor aquisitivo. Só que o maior problema é, se não chega lá aos tubos, se não tem canalização, se não tem como o esgoto ser coletado, o que adianta o controle social? Não tem como a gente dar controle social. Vamos dar o exemplo também, às vezes, das cisternas no Nordeste. Construíram muitas cisternas, só que em muitos locais, qual é o problema? Não vai o carro-pipa e não chove. Então, você tem um controle de você esperar a chuva cair para guardar dentro da cisterna para reutilizar a água, mas não existe chuva. Então, você tem um certo planejamento, mas não tem solução nenhuma do problema. Mas essa lei foi muito importante, constituiu um novo marco histórico. Ela mostra, como vocês podem ver, investimento de 95 a 2017, com principalmente ali, olha, depois de 2007 vai subir bastante o investimento total em bilhões correntes. Ele foi também impulsionado pelo PAC 1. Agora, antes de vocês terem entendido um pouco esse cenário histórico, entendido como e por que foi feita esse novo marco legal, essa PL que foi aprovada hoje, o que aconteceu? No ano de 2019, foram pedidos vários tipos de auditorias e consultorias sobre aonde que estava indo esse investimento. Porque a gente já sabe que a gente tem um problema agora com o Covid um pouco mais amplo nos aspectos de saneamento, foi mais visto, né? Já existia, mas ele foi mais visto. Só que o que aconteceu com esse dinheiro investido? Ele foi eficiente porque também investir é necessário, aumentar é extremamente necessário, como vocês vão ver nos dados que eu vou mostrar futuramente, mas ele teve retorno, foi eficiente esse investimento? Diante disso, teve esse diagnóstico dessa consultoria. E esse diagnóstico mostrou, como vocês podem ver, esse problema gigante no norte, que são empresas sem regulação, essa parte vermelha, as empresas estaduais, que é a nossa maior quantidade, em parte verde, as intermunicipais e as municipais.
Eu quero dar destaque aqui para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina não é um estado tão grande no nosso país, só que é um estado que ele tem muitos morros e montanhas, principalmente pelo tamanho do estado. Então, é barato a organização de empresas e regulações intermunicipais. A gente fazia como se fosse blocos para fazer o atendimento de eficiência, porque quanto mais pessoas e canos você tem, você consegue ter um valor de pagamento da fatura e um retorno melhor. Devido a esses problemas pelo entorno do Estado, ela foi dividida. Por isso que a gente pode ver que ela tem essa mudança em azul, ao contrário da maioria dos municípios do Brasil. Então, a gente pode ver aqui, do lado esquerdo, que o total de municípios com regulação são 68%. Essa parte vermelha, sem regulação, ela tem dois problemas. O problema é que a maioria não tem empresa sanitária. E daí o que a gente vai ver também posteriormente nos dados que eu vou mostrar. Segundo, é que ocorre que o prefeito, que agora pode fazer titularidade, ele faz uma contratação separada, sem ser a legislação que a gente tem. Então, ele paga por fora ou é contido por fora, então a gente não consegue saber essas informações. E, principalmente, a gente não tem ideia de como que está a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto e a qualidade dessa água. O professor Galante mesmo fez um trabalho sobre os poços e pode até comentar como, às vezes, a qualidade dos poços é tão boa e não é tão como a gente imaginava. Então, os municípios com regulação intermunicipal são 6,5%, os municípios com regulação municipal apenas são 0,5%, são 31% dos nossos 5.700 municípios que não têm regulação. Como eu falei anteriormente, a gente pode ver, são 63 quantidades de agências reguladoras. Como eu falei, elas trabalham da maneira que elas acham melhor, fazem a sua regulação e acaba que a gente não tem um acordo sobre isso. Nesse mesmo estudo, mostrou que o Sistema Nacional de Informações de Saneamento conta com 200 milhões de pessoas, 5.700 municípios e 5.570 municípios e 5.580 prestadores. Por que existem mais prestadores do que municípios? Porque existem alguns municípios, lógico, capitais, municípios muito grandes, que dão a opção de mais de uma prestadora. No meu trabalho de tese, eu também observei isso e tive que fazer um cálculo separado até por essas prestadoras a mais. A gente pode ver aqui, olha, que tem 5.000, parece, a ideia é que se exista 10 prestadoras a mais serviço do que municípios, mas isso não é coerente devido a gente ver, como a gente viu anteriormente, parte do norte não ter essas prestadoras. Então, existe muito mais municípios do que 10 que tem mais de uma prestadora dentro deles. A gente também pode ver que 1,4% das empresas são públicas, 17,7% são administração pública direta, 2,9% hoje, nesse estudo de 2018, são empresas privadas, 9,3% autarquias e 68,9% são empresas estaduais. São empresas mistas com administração pública ou empresas mistas com administração privada. Aqui a gente pode ver que a população atendida em 2010 era 147,6 milhões e em 2017 167 milhões. E sem saneamento, 43, sem atendimento, 43,5 e 40,78 milhões. No esgoto, eu estou mostrando só esse panorama, a gente vai ver melhor mais para frente com os mapas, como o atendimento de esgoto é muito inferior ao atendimento de água.
Essa parte da vigência de contratos, eu também vou discutir um pouco posteriormente, porque ela aposta nessa nova legislação aprovada. Só que a gente pode ver a atividade de vigência sem contrato, que são esses municípios, principalmente que a gente viu na parte nordeste em vermelho, as vencidas e assim por diante, até em 2071, a gente tem contratos em vigência. Esses contratos têm vários tipos de cláusula e, como eu mostrei anteriormente, são 63 tipos de operador. Então, podem existir vários tipos de cláusula de maneiras diferentes, nem dentro das operadoras as cláusulas são iguais. Então, o saneamento básico hoje no Brasil conta com uma perda na distribuição. Eu gostaria de destacar que esse estudo do Trata Brasil fala de uma forma do Brasil como um todo. Porém, o Brasil, eu vou mostrar posteriormente as macro-regiões para a gente ver a diferença entre elas. Então, as perdas nas distribuições em 2011 eram 78,8%, 38%, e em 2017, 38,3%. Parece bastante, mas quando a gente vê posteriormente vai aumentar. A população com água tratada seria 82,4% em 2011 para 83,5%. A população com coleta de esgoto seria 48,1% para 52%. E os investimentos parecem também que ficaram parados, mas eles tiveram uma mudança durante o período por região. Essa é só para a gente entender um parâmetro geral. Diante de tudo isso que eu exemplifiquei e mostrei para vocês, no dia 5 de junho, o Senado aprovou como regime de urgência as regras desse PL, desse projeto de lei, em 2019, o qual segue agora para a Câmara, na Câmara dos Deputados, que agora já foram aprovados. O que fala esse PL? Por que ele está essa discussão? Quais são os parâmetros desse PL? A gente já viu pelo problema histórico, a gente tinha necessidade de mudanças. Mas será que esse PL vai trazer as mudanças necessárias? Será que a gente vai conseguir ter a melhora? E por que foi feito esse PL com que visão? Dessa forma, esse novo marco legal meta de 99% da população com água potável até 2033, que é uma meta bem gananciosa, meta de 90% da população com coleta de tratamento de esgoto até 33, uma meta um pouco mais gananciosa ainda. Olha, eu estou falando isso não porque eu acho que a gente não queira que consiga, mas é algo bem complexo. Demanda muito planejamento, regulação e investimento. Ações para a diminuição do desperdício de água aproveitando a água da chuva, estímulo de investimento privado através de licitações entre empresas públicas e privadas, fim do direito de preferência a empresas estaduais, e se as metas não forem cumpridas, as empresas podem perder o direito de execução do serviço. Vou mostrar posteriormente. Quais, então, são as fragilidades do 1144? Eu gostaria de deixar bem claro que essa PL, ela implanta essas mudanças dentro da Lei 1144. A Lei 1144, ela não vai mudar, ela só vai fazer essa ampliação, essa mudança. Então, o problema da 1144, como eu falei, seria a titularidade quanto ao interesse comum, a gente saber as regras, saber o que as empresas podem e não podem, os planos de elevada exigência técnica. O que diz isso? É ruim um plano de elevada exigência técnica? Não. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer planos cabíveis. A gente tem que fazer planos que
a gente comece com o plano e saiba como vai melhorar essa eficiência técnica, saber como a gente vai alcançar. Então, precisa de planejamento. A ausência de supervisão regulatória, como eu falei, 63 empresas, cada uma fazendo a sua regulação, e a gente não tem realmente uma supervisão sobre isso. A ausência de coordenação política nacional, a gente ficou nesse âmbito, depois a gente teve problemas sanitários, depois a gente teve mudanças governamentais, saindo de vários presidentes desde 2007, e fundos para universificação. Em resumo, a proposta do novo marco legal conta com a uniformização das regulações, ação do Comitê Internacional de Saneamento Básico, a criação de blocos regionais com sustentabilidade econômica. Eu gostaria de pôr um parênteses aqui. Todas essas propostas vão ser feitas nova regulação e a nova reguladora que eu vou explicar posteriormente. Então, essa é só uma proposta, mesmo sendo regulado hoje pelo presidente, já tendo passado pelos deputados e pelo Senado, essa é a proposta que a nossa nova agência de regulação vai ter que criar para poder fazer essa regulação. Não sabe como vai ser essa regulação, a gente não sabe de que maneira vai ser feita, a gente tem um esboço e a agência fala como ela vai fazer, mas a gente realmente não tem isso claro ainda, porque a regulação não foi feita, ela vai ser feita ainda. Então, esse Comitê Internacional de Saneamento Básico vai ser constituído. Esses blocos regionais, do que eles dizem respeito? Está muito discutido esses blocos regionais. Se a gente está perdendo, antigamente as prefeituras, elas poderiam, se elas não quisessem ir para o setor privado, na parte sanitária, elas podiam indicar, como no Paraná, elas poderiam falar, não, para mim fica mais fácil, eu vou deixar com a Sanepar e está tudo bem, a Sanepar vai fazer o meu projeto, a Sanepar vai cuidar do meu município. Como a gente sabe, o nosso estado ele contém a maior quantidade, maior, 97% dos nossos municípios são feitos saneamento pela Sanepar. Só que nosso estado, o estado de São Paulo, são estados atípicos, né? São estados com as melhores companhias sanitárias do Brasil. É uma questão que eles têm mais facilidade e os municípios também têm uma resposta melhor, o atendimento nem se fale. Essa criação de blocos regionais é que agora você como prefeito, você não pode mais falar, não, eu vou deixar com a Sanepar. Se você for fazer um novo acordo, você tem que abrir para licitação, onde pode entrar as empresas privadas e as empresas públicas, e como uma licitação normal, quem assumir todas as normas vai poder pegar o serviço. Por isso que a gente foi falado que se não cumprir, vai sair o contrato. É normal de se esperar que quando abrir essas licitações, municípios como no estado do Paraná, no estado de São Paulo, municípios grandes que já tenham estrutura sanitária feita, porque a estrutura sanitária é muito cara, abrirão mais candidatos, principalmente das empresas. Porém, o que se pensa? Tudo bem, vai abrir licitações, mas é aquela cidade, como eu falei, que não tem o saneamento, aquelas pessoas que não têm a opção de ter saneamento, que não chegou a muito menos a coleta de esgoto, muito menos tratamento de esgoto. Elas, obviamente, não vão ter tantas empresas interessadas nessa licitação, porque ela vai ter que fazer toda a instalação de canos, a instalação, a limpeza, todo aquele arcabouço que o saneamento necessita, porque é muito caro. O saneamento, ele dá lucro? Ele dá. Só que o saneamento, ele dá lucro a longo prazo. Com eficiência, gestão, você consegue retornar os seus gastos. Essas empresas privadas vão chegar nesse local, vão aceitar essa proposta e vão entrar. E a gente entrou em discussão, foi mudanças até que foram propostas antes de ser aprovada essa lei, que seriam esses blocos. O que são esses blocos?
Eles são blocos de alguns tipos de município, onde, vamos dizer, eles dizem que vai ser estabelecido dessa forma. Bom, eu gosto de deixar isso claro, ainda não foi estabelecido como serão os blocos. Então, isso está na lei, a gente sabe que essa é uma proposta, mas a gente não sabe como vai funcionar, e não tem como saber como vai funcionar até realmente estar regularizado. Esses blocos, então, eles contam com empresas locais, municipais, e falam que eles vão fazer blocos de alguns municípios, por exemplo, ficando 2 municípios já estruturados e 3 nem tanto, e a empresa que ganhar a licitação vai poder tomar conta, vai ter que tomar conta dos municípios já estruturados e dos não estruturados. Porém, é importante, o problema que também os blocos tem que deixar estabelecido. Dentro do Paraná, por exemplo, eles podem colocar um bloco, não está falando que é proibido colocar um bloco com Cascavel, Castro, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, que são cidades bem longe uma da outra, e como a empresa vai pensar, essa empresa que vai fazer essa licitação, participar dessa licitação, ela vai pensar na parte de eficiência. Como ela vai pensar se esses blocos tiverem cidades tão longe umas das outras? Ela não vai conseguir ganhar em eficiência, e como ela vai colocar canos, né? Uma coisa é você colocar canos de toledo. Carla? Oi? O Elcio fez uma pergunta que se é uma questão atípica ou um desejo futuro. O quê? Desculpa, sobre o quê? Tá me ouvindo? Oi, o Elcio poderia contextualizar a pergunta? Está digitando. Ele diz aqui, ou seja, a Sanepar não é atípica, tal qual a Sabesp? Sim, elas são atípicas pela sua qualidade de atendimento e eficiência. Esse é uma briga bem grande, porque a gente conta a maioria do país com essas não atípicas. Então, quando a gente pensa nessa PL, a gente tem que pensar no país inteiro, que a gente há de ter essas 63 empresas reguladoras, vai ter uma pena. Então, eu gosto de falar do problema, porque a gente vê muita gente que vive aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Paraná, apesar de não achar, às vezes, que tem um bom saneamento, realmente tem o melhor saneamento do Brasil. Quando a gente vai para o norte, nordeste, quem já teve a oportunidade de ir para o Paraguai, blocos estão abertos. E os problemas. Essa criação de blocos, eu estou dando o exemplo do Paraná, mas por a gente conhecer a cidade. Mas esses blocos vão ser geralmente nesses estados com déficit. Espero ter respondido. Então, a gente vai ter o estímulo da expansão de investimento, a autorização para a União participar do fundo de finalidade exclusiva para financiar, o institui-se a licença ambiental e ampliação dos prazos. Como se planeja fazer essas metas, então? Porque a maior mudança, no meu ver, que estudo essa área, será a ANA. Para quem não conhece e tem curiosidade, eu recomendo digitar no Google, que a Agência Nacional de Águas, ela é muito competente, ela trabalhava com a parte de recursos hídricos nacionais, ela faz muito planejamento. Quando eles pensaram em fazer essa nova legislação, que precisava de uma reguladora, eles chegaram à conclusão que eles precisavam de alguém para fazer isso. Como não tinha ninguém estabelecido e criar uma nova agência seria outro problema nacional, eles literalmente jogaram a bomba dentro da Agência Nacional de Águas. Porque é uma coisa fácil. A Agência Nacional de Águas hoje deve ser
é a parte nacional nossa que tem a maior quantidade de doutores especialistas no Brasil. Ela realmente é muito competente. O problema é que ela trabalha com geologia. Ela trabalha na de água, entre outras coisas. E quando Agora, já te interrompendo outra vez, o Elcio Alexandre ele fez umas observações em tom de pergunta. Ele escreve aqui, ou seja, ela é competente no seu alvo pelo uso de 2 bilhões de recursos dos 10 disponíveis, ou seja, usou 25% dos recursos para 5% da população, Sanepar, Sabesp. Não, a Sanepar e a Sabesp são empresas estaduais. Ele está falando 5% da população não. Porque a Sanepar ela trabalha com a maioria dos municípios e ela não atinge 5%, não. Carla, o Carlos aqui, o Elcio ele vai habilitar o microfone dele, daí ele faz a pergunta dele contextualizada, fica mais fácil, tá? Porque fica complicado a gente tentar adivinhar. Pode continuar. Ah, tá. Desculpa. Então, a Ana pegou esse trabalho para fazer, que antes ela era a responsável por recursos hídricos e agora ela também vai fazer as normas de referência do Serviço de Saneamento Básico. Como eu falei, a Ana ela tem essa qualidade de fazer planejamento, mas o que ela fez? Descobriu alguns anos atrás, né, que foi feita já essa ideia de ter essa PL, ela começou a fazer, até pelo IPEA e por outros institutos, pesquisas dentro das empresas que funcionam dentro do Brasil. Ela começou a tentar entender como funciona esse gerenciamento, essas normas. Com palavras da diretora, da Ana, ela falou que ela não quer começar tudo novo. Ela quer saber o que funciona e trabalhar conjuntamente. Foi também estabelecido esse Ministério de Desenvolvimento Regional que vai ajudar a Ana a fazer essas diretrizes e normas. As grandes discussões sobre isso, porque a Ana não trabalha realmente com essa área de gestão financeira, ela não tem pessoas ainda para isso, tanto que ela já pediu um concurso que não está para ser aberto, mas ela já pediu, quando não abre, ela já está realocando várias pessoas de vários setores nacionais, economistas principalmente, para tentar ajudar nessa normatização, porque é um grande trabalho. Então, eu gostaria de deixar claro que agora vai ficar a cargo da Ana, o que é bom por ter alguém pensando nisso, gerenciando, não sabe como vai ser, e a Ana tem um grande caminho para fazer essa análise, porque é outra parte que ela vai trabalhar. Então, nós não sabemos como que isso vai ocorrer e não sabemos qual vai ser o fato. Eu, como pesquisadora de dados, como trabalho com saneamento, fico feliz de ter alguém fazendo uma regulação, principalmente porque eles deixaram claro que eles vão trabalhar com uma regulação geral e também aberta para pequenos municípios, para regiões atípicas, coisa que eu acho que faltava na regulação de 2007 a 11.445. Diante disso, então, atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, que altera a criação da ANA em 2000, que foi atribuída à Agência Nacional de Águas, para editar as normas de referência sobre saneamento básico. Eu vou passar bem rápido. A lei ela é muito maior que isso, obviamente, mas eu trouxe só para vocês verem algumas coisas que caberá à ANA, que é estabelecer os padrões de qualidade, eficiência, prestação e manutenção do sistema de saneamento, a regulação de tarifas, a padronização dos instrumentos de negociação e prestações públicas, os critérios de contabilidade regulatória, a redução progressiva de controle de perda de água, que eu mostrei anteriormente e vou mostrar posteriormente como existe muito, a metodologia de cálculo, a governança de entidades reguladoras, porque, não, como eu falei, a ANA não pretende destruir elas,
só vai regulá-la, e o reuso dos afluentes sanitários para tratamento. Então, se prevê planos municipais simplificados para municípios até 20 mil habitantes, como a gente pode ver aqui, 3.818 com menos de 20 mil habitantes e 1.599 tem plano nacional, o resto não se viu anteriormente. Pretende-se contemplar planos regionais de saneamento, implantar o Sistema Nacional de Informações Sanitárias, o Sistema de Informações sobre Gestão de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Comparação, porque se vocês entrarem na ANA, ela tem todo o organograma do que ela faz hoje. Então, ela vai ter que se ampliar. Então, o projeto, vamos deixar claro aqui, gente, no que eu falei foi, a gente vai ter um prazo de renovação dos contratos por mais de 30 anos, que a gente vai ver posteriormente, a opção de fazer de blocos no município, porque essas em vermelho eu destaquei porque a gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe se vai ser benéfico, então eu deixei em vermelho. Já com as normas de subsídio de rendimento, nós sabemos que está especulado que vai continuar, mas a gente como? Existem algumas lacunas no que será positivo e negativos apenas depois das normas reguladas, a gente vai saber disso. Positivo, pelo menos, que está posto, a indenização de ativos não indenizáveis. O que são ativos não indenizáveis? Você é uma empresa, como eu falei, que investiu muito para aumentar a estrutura do setor. Só que agora você não vai mais, você perdeu a licitação, você não vai ficar mais naquele município, naquela região. Então, você vai ter uma indenização desses ativos de investimento, de algum certo indenização, porque, como eu falei, o retorno do saneamento é muito longo. Você vai ter uma importância da normatização da eficiência, que isso é muito positivo. A gente tem uma possibilidade grande de corrupção nas licitações, como a gente sabe que existem licitações, uma possibilidade de não achar competição nas cidades pequenas sem eficiência, e o investimento não ter a contrapartida esperada e não existir explicação para isso. Carla, Oi. em relação a esse tópico anterior, aí, você difere de pontos que são lacunas, você fez uma leitura aprofundada dessas informações. Lhe parece uma falha do legislador ou você percebeu alguma outra explicação plausível para essa situação? Eu acho que foi o acordo que eles conseguiram chegar. Vou te falar a verdade, porque foi como a lei, como as leis vêm, essa lei ela foi muito debatida, ela tinha bem mais lacunas do que ela tem hoje. Esse prazo de renovação de 30 anos, essa indenização, foi tudo aposta por os partidos ditos de esquerda, e essa foi o que eles conseguiram chegar. Algumas lacunas elas têm porque nós não temos a legislação ainda. Parece que quando você lê a lei que não existe a lacuna de algum desses postos que eu coloquei. Mas por que elas existem? Porque se tem esperança de ter esses blocos de municípios trabalhando bem. Mas até você conseguir fazer essa legislação que vai ser feita em 2, 5, 10 anos pela ANA completada, a gente não sabe se ela vai funcionar. Então, é bonito se falando, mas a gente não sabe como vai ser como que vai acontecer. Respondido? Tranquilo. Então, o que aconteceu? Os prazos, como a gente pode ver, eles são diferentes para o tipo de município. Então, o que são esses prazos? Esses prazos, como eu falei, a ANA vai ter um tempo para ela poder fazer esse tipo de legalização, porque ela não trabalha nessa área, né? Ela vai começar com tudo esse planejamento. Então, até dia 2 de agosto de 2029, para as localidades com até 50 mil habitantes, vão poder fazer a renovação do contrato da prestadora atual. Até dia 2 de agosto de 2023,
de municípios de 50 a 100 mil habitantes. De agosto de 2022 para municípios de 100 mil habitantes e acima disso, capitais e região metropolitana que trabalham juntamente, que às vezes a gente até confunde onde começa um e termina o outro, é agosto de 2021. Então, o que acontece? Abre-se a proposta da licitação, empresas vigentes até agora têm esse prazo para renovar 30 anos o trabalho que elas estão fazendo. Então, os municípios vão poder escolher, olha, eu quero continuar com a empresa vigente. Então, até dia 2 de agosto de 2024, para os municípios com 50 mil habitantes, ele pode conversar com a prestadora atual dele e renovar esse contrato. Isso para a gente continuar não tendo, esse também foi uma mudança feita, então, para não ter uma perda de ativos e do que já foi planejado. Diante de todo esse quadro, de eu explicar essa nova PL, eu vou mostrar alguns dados da minha tese sobre um relato do setor sanitário brasileiro para a gente entender quais vão ser as dificuldades, entender e destacar, né, essas dificuldades da ANA. A gente tem aqui uma população que mora por macro-regiões, uma população que mora com acesso de água, a gente vê, lembra que eu falei que ela era uma nacional, quando a gente vê por macro-regiões, a gente vê a diferença entre a Sudeste do Norte e do Nordeste, tanto nos domicílios com esgoto, como nos domicílios com água. E existe uma grande diferença também que eu gostaria de destacar entre domicílios com esgoto e domicílios com tratamento de esgoto. Esses só são os municípios que têm esgoto, quer dizer que eles não têm fossa ou não jogam direto em qualquer lugar. Então, eles têm uma coleta do esgoto. A gente vê como é deficitário, principalmente nessa parte do esgoto, o Norte e o Nordeste. Todos esses dados, eles são per capita. Então, a gente pode ver que eles não são dados pela quantidade de população, porque senão seria mais justificável. Nessa razão, a gente vê também o volume de esgoto tratado. A gente pode ver que o Norte também e o Nordeste tem esse problema. O Centro-Oeste, ele realmente tem um problema grave com o tratado. Eu achei que seriam nos municípios que seriam os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas realmente o estado de Goiás tem um problema grave nisso. Os índices de perda na distribuição, como a gente pode ver também, lembra que estava lá 38%, 39%, a gente pode ver que, igual eu falei posteriormente, o Nordeste chega a 51%, 46%. Aqui, de maneira rápida, para continuar no tempo proposto, mostrar que eu tinha falado a natureza das empresas, que é administração privada, sociedade mista com administração privada, sociedade mista com administração pública e empresas privadas. Dos anos de 2008 e 2016, eu gostaria de dar um destaque para essa região aqui de Tocantins, que ela assumiu as empresas, ela deu a gente pode ver que está vermelho com empresa pública em 2008, foi para vermelho e verde em 2016. O que aconteceu? O Estado ele cedeu para as empresas, para os PPPs, que são as empresas privadas, administração sanitária, se não me engano tem 158 municípios, e 78 foram devolvidos para o Estado porque não conseguiram fazer a normatização do contrato, que é essa nossa dúvida que pode acontecer também com a nova normatização. Aqui a parte do esgoto, a gente vê que, abrangente, que a grande quantidade é regional. Por que acontece que a grande quantidade é regional? Porque a gente ganha em eficiência nessas partes regionais. Essa parte sem dados, tanto nos mapas anteriores como esse, são aquelas partes, como eu falei, que a gente não tem essas informações, os municípios não passam essas informações. Da regional para virar local em 2016,
em algumas partes do norte, a gente vê que também teve aquele retorno de empresas porque não conseguiu assumir. Esses dados podem ser dispostos, vão ser dispostos na minha tese. No acesso, eu falei que a empresa que atende só água e água e esgoto. Lembra que eu falei que, principalmente o Planalto, ele trabalhava mais com água. Vê que houve uma melhora de 2008 para 2016, onde ficou mais cinza, que seriam as empresas pararam de atender só com água e começaram a atender com água e esgoto. A gente também pode ver que existe uma grande lacuna ainda do setor. Aqui, eu mostro os clusters. Para quem não sabe, essa parte vermelha são municípios com bom atendimento, cercados por municípios com bom atendimento. Sul é baixo atendimento, com municípios de baixo atendimento. O azul claro são municípios com baixo atendimento, cerca de atendimento, e o rosa seriam baixo atendimento, cercados por baixo atendimento. Os cinzas são ilhas, geralmente, porque daí eles não têm vizinhos. Como a gente pode ver, aquela região que foi mais debatida vermelha é a região que teve maior quantidade de financiamento nos anos anteriores e hoje também tem a maior quantidade de clusters. Relativo à extensão da rede portante, a gente pode ver que houve também essa diferença. Por que em 2016 mudou? Porque nessas regiões houve concentração de migração de pessoas e as redes não aumentaram tanto que aumentou a concentração de pessoas. Nessa parte do atendimento de esgoto, a gente vê a mesma ideia da anterior, que é aquela parte da deficiência de atendimento. Como a gente pode ver, e o Nordeste e o Sul, uma parte do Sul, somente o Rio Grande do Sul, ele tem esse déficit. No tratamento de esgoto, a gente tem os nossos clusters no Norte e Nordeste, como a gente pode ver, e houve uma melhora do tratamento de esgoto em algumas regiões de São Paulo, principalmente, que houve um investimento nesse período. Aqui eu só gostaria de terminar com algumas fotos para a gente ver que a falta de esgoto causa problemas de enchente por má colocação, a gente causa essa pobreza. 52% da população não possui esgoto, coleta de esgoto, e 46% não tem esgoto, o esgoto não é tratado. No Brasil, é como se 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas à natureza diariamente. 41% das escolas não possuem esgoto, possuem rede de esgoto, e 67% das escolas possuem rede de esgoto. 289 mil internações por diarreia em 2017 e 50% dos casos foram de crianças de 0 a 5 anos. Muito obrigada. Bem, Carla, parabéns pela apresentação. Nós estamos aguardando a exposição de apresentação de perguntas e por parte dos participantes. Nesse meio tempo, eu vou te fazer uma provocação, até que o pessoal afia o vocabulário. Então, você fez referência que nós temos um caso mais emblemático do Tocantins, de uma série de cidades que acabaram devolvendo ao Estado a concessão que havia sido feita. Eu incorporei essa exposição com uma informação que eu li, que tem uma série de cidades no mundo, grandes cidades, que estão fazendo o processo de reestatização. E parece que o Brasil está no processo aí de transferência para iniciativa privada. Os estudos que você fez lhe permitem perceber se é mais acertado esse processo de reestatizar ou de transferir para iniciativa privada? Quais são as experiências com melhor funcionamento que você tem visto em relação a esse modelo de gestão? Olha, existem vários problemas e soluções. Existem estudiosos que falam que essa reestatização aconteceu já na França, que é um dos berços da privatização do saneamento. Algumas cidades
alguns estados dos Estados Unidos e até aqui, né, na Argentina. Algumas pessoas defendem que eles conseguiram ampliar o que era importante, porque, olha, a gente tem que entender que não precisaria privatizar, não precisaria, qual é a discussão da privatização? É que vai vir dinheiro privado porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro e a gente tem muitas pessoas sem acesso. A discussão a gente precisa que venha esse dinheiro de alguma forma e que atinja essas pessoas que estão sem acesso. A segunda discussão essas privadas não vão levar dinheiro já para onde já não tem. Isso aí vai tudo ser estabelecido pela normatização. Só que o retorno, por exemplo, Paris ela já tem toda uma população. As partes dos Estados Unidos estão em população. O maior problema hoje, por exemplo, de Paris, de alguns países, é que eles não têm água. Então, eles estão retornando porque eles têm a tubulação, então eles estão retornando para o público dar um jeito de algum jeito de fazer um tratamento de água, de dessalinização, alguma coisa, que consiga levar água para essa pessoa. E a gente tem outro problema também, igual sempre o problema emblemático nosso, que é discutido, que é o Amazonas, que está na mão da iniciativa privada já faz muito tempo, e é terrível. Como a gente viu, a gente não tem informações, a gente acho que tem 20% de Manaus é atendido por esgoto, então eu realmente fiquei muito feliz de a gente ter uma normatização, a gente pensar sobre isso. Agora, sobre a privatização, realmente vai depender muito de como vai ser feita essa normatização. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você consegue me escutar, por favor? Elcio falando. Sim, pode falar. Eu agradeço a apresentação, eu vejo, você apresentou um cenário atual da situação de saneamento, no Brasil está realmente muito crítico, mas eu gostaria de enaltecer que os estados do Sul, tais como aí, eu posso citar a própria Sanepar, a Sabesp, até a Copasa, tem dado um trabalho efetivo, tem pego bastante recursos. Quando eu citei a apresentação, desculpe, meu nome é Elcio Alexandre, o meu microfone está aberto, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a Sanepar, por exemplo, conseguiu captar quase 1 bilhão, 2 bilhões de recursos desses disponíveis. Então, ou seja, ela quase conseguiu sozinha captar 25% de todo o dinheiro disponível e atender a 5% da população de todo o Brasil. Então, quando eu citei condições atípicas, eu não concordo muito bem com este termo, pelo fato de ela ter feito, de certa forma, ter bem aplicado esse dinheiro e ter dado para a população 100% de água e 75% de esgoto. E, assim, o como fazer, esse know-how, é muito peculiar hoje no Brasil, não tem nem gente para projetar tudo isso, para estabelecer, e cada vez mais ela tem atuado nesse segmento com as suas características, com as suas dificuldades que toda empresa tem. Sabesp, faltando água em São Paulo, no Paraná também, uma crise hídrica tremenda, indica que precisa ser feito algo. Então, eu sugeriria a próxima apresentação, o do como fazer isso, como fazer esse saneamento chegar, de fato, aos estados que precisa. E não caracterizo a palavra atípica como uma situação que é um estado de desejo. Nós queremos que o saneamento chegue. Então, eu vejo que tem mais que enaltecer e congratular essa característica, esse trabalho, esse empenho, do que necessariamente dizer assim, isso foi aconteceu, dá a impressão assim que o trabalho realizado, que foi bem feito, foi simplesmente algo assim, foi coincidência do destino. Eu acredito que não foi muita dedicação política, social, foi muito empenho de todas as pessoas do governo e de todos os prefeitos também, que fizeram uma boa parceria e conseguiram esses resultados. E a minha preocupação é assim, hoje, de quase 400 municípios que nós temos no Paraná, somente ali 30 deles dão lucro. O restante não dão lucro.
Então, tem que ter um subsídio cruzado para que o saneamento, de fato, chegue. Se liberar esse marco de saneamento somente para os grandes municípios, os pequenos vão ter uma dificuldade tremenda para realmente efetivar isso em pouco tempo no restante do Brasil. Obrigado. Oi, Elcio. Então, a proposta que foi feita para mim foi a de estabelecer sobre o que é esse novo marco legal. Eu realmente, se for discutir sobre a Sabesp, a Sanepar, eu tenho muitas qualidades para falar. Também a gente tem que olhar o lado histórico, que foi trazido muito dinheiro para cá durante a história, e eles conseguiram gerir de maneira correta e realmente é muito bom. Eu não vi aspectos políticos, Marco, nem tanto que eu pense sobre a parte social, mas realmente para a gente entender o Brasil, porque esse marco legal, como o que vai ser estabelecido dentro do antigo, ele é uma normatização nacional. Eu, de maneira nenhuma, tenho como falar alguma coisa contra a Sabesp ou falar, como eu falo, atípico, quer dizer que não é típico do Brasil, mas não é que seja melhor ou pior. Elcio, tudo bem? Aqui é o Jefferson. Só para reforçar essa ideia do atípico, que o atípico eu queria ser normal, empresas com qualidade, com uma boa curva de eficiência e de qualidade, que é a de São Paulo e do Paraná, né? A Sabesp e a Sanepar. Mas elas são atípicas, ou seja, elas não correspondem à média, né? Elas estão acima da média. Então, o típico, não é que elas são ruins, acho que é semântica. O típico são empresas com pouca informação, pouca eficiência, com muito desperdício. Então, eu acho que é questão só da semântica, né? Mas a gente concorda com a ideia que você colocou. Não, com certeza. As empresas do Paraná e de São Paulo são muito boas. Não tenho nem que falar sobre elas, estudei sobre elas, mas infelizmente não é que a gente vê. Mais alguma questão? Eu gostaria. Boa noite, Carla. Parabéns pela apresentação. Carla, na apresentação dessa lei, na sua aprovação, uma das justificativas utilizadas é que isso traria, né, uma certa democratização e levaria a água a mais pessoas, já que hoje, são da pandemia do Covid, viu-se que existe uma necessidade latente de que todas as pessoas tenham acesso, pelo menos a grande maioria. Como você colocou ali nos últimos slides, o problema que isso pode trazer em relação à saúde e à mortalidade, né? Porque a gente vê que a redução da mortalidade, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, ela vem, né, num primeiro momento, principalmente a partir disso, de ações simples do acesso à água e higiene, tá? Que aí reduziu sistematicamente e de forma muito significativa a mortalidade, especialmente a mortalidade infantil. Diante do que você viu, eu sei que, como você colocou, não tem muito como predizer se isso vai ocorrer ou não, e que isso seria uma normatização, mas você acredita que essa normatização pode permitir melhorias e fazer com que mais pessoas tenham acesso à água? Olha, Crislaine, eu vou falar que eu não sou tão esperançosa da gente chegar perto dos 90%, 99%. Eu acho que eu tenho esperança, porque a Ana é muito competente no que ela já faz, que ela pelo menos nos dê um patamar de como realmente está o saneamento no Brasil, para a gente começar a conseguir fazer o planejamento. E dependendo do tipo de regulação, talvez por eficiência de quantidade, a gente consiga chegar em locais que a gente não chega, porque
tem muitas pessoas, mas tem problemas para chegar como favelas. Lógico que a gente não vai entrar dentro da favela, mas chegar mais perto pela quantidade de pessoas e trazer um retorno financeiro, porque também a ideia é essa. Então, eu acho que se a gente entender realmente qual é a situação do Brasil, porque eu vi um contexto que a gente tem a gente descobriu agora no Covid, por causa do apoio do dinheiro que o governo estava, que 10 milhões de pessoas não tinham CPF e RG, então a gente nem sabe quantas pessoas tem no Brasil. A gente não sabe quantas pessoas precisam de saneamento de verdade. Para a gente, a Ana estabelecendo que ela vai ajudar a fazer esse planejamento, eu acho que já vai ser bem positivo, apesar de muitas lacunas que ainda tem nessa PL. Obrigada. Alguém mais? O Elcio está escrevendo, ver se chega a questão dele. Ele só está fazendo um agradecimento pela apresentação. Então, se não houver mais perguntas, a gente agradece a gentileza da Carla de ter feito essa apresentação para nós nessa data, e já deixamos o convite para todos os participantes para as próximas etapas que ocorrem sempre às segundas e quartas-feiras, às 19h30, nesse mesmo canal. Então, agradecemos a todos, em especial a Carla pela exposição, e boa noite.